Olá, amigos! Noto uma doença muito interessante na sociedade humana. Pode ultrapassar absolutamente qualquer um. Não importa a educação que tenhamos, se somos ricos ou pobres, se vivemos num país próspero e bem alimentado ou num país economicamente mais atrasado. O nome desta doença condicional é consumismo, uma sede persistente de consumo constante. É gastar dinheiro cegamente em diversos bens materiais e acreditar que eles trarão verdadeira felicidade às nossas vidas. As pessoas trabalham até ao limite das suas forças, vivem diariamente um elevado nível de estresse. Esta doença faz-nos girar como um esquilo na roda, transformando a nossa vida numa espécie de dia da marmota: casa, trabalho, trabalho, casa. Mas qual é a cura para esta doença? Alguém aceita uma tese justificativa para si: o dinheiro não compra felicidade. Mas, como compreende, mesmo sem eles, sem recursos materiais, viver no mundo real capitalista é também bastante desconfortável. Algumas pessoas, na tentativa de recuperar da mania do consumo, mergulham de cabeça na religião, outras tentam construir o socialismo, que é também uma espécie de religião. Alguém aceita a filosofia oriental, que pode ser simplesmente expressa pela frase: livra-te dos teus desejos e isso salvar-te-á de todo o sofrimento. Ou seja, os desejos são a causa do sofrimento. Budismo, hinduísmo e outras religiões, muitos movimentos filosóficos repetem esta narrativa. Mesmo na maioria dos ramos do cristianismo, por exemplo, na ortodoxia, o dinheiro é percebido como algo sujo, cruel e terrível. Livre-se deles rapidamente e não se esforce para os conquistar. O que, como se vê, muitas pessoas implementam com sucesso. Assim que uma quantia de dinheiro mais ou menos decente lhes aparece nas mãos, apressam-se a livrar-se dele, como cinzas radioativas. Gaste rapidamente. Nós, bielorrussos, temos uma expressão tão estável: o dinheiro queima a coxa. Isto significa que uma pessoa sente uma sensação de comichão e ardor onde se encontra a carteira, na zona da coxa. O desejo de gastar rapidamente. O medo subconsciente do dinheiro, especialmente muito dinheiro, obriga-nos a gastar mais depressa e a não acumular. E isso, como compreende, é também um extremo que provavelmente não fará de si uma pessoa feliz. Neste vídeo vou oferecer-lhe alguma alternativa, que, se aceitar por si, esta alternativa, ajudá-lo a alcançar o bem-estar financeiro e um pouco de paz de espírito, felicidade no sentido lato da palavra, ajudá-lo a resistir à paixão animal do consumo maníaco. E o nome deste medicamento é economia. Agora vai discordar, dizer que isto é sinônimo de mesquinhez, isto é ganância comum, dizem, isto não nos fica bem. Até os psicólogos costumam argumentar que acumular é o destino dos doentes mentais e que uma pessoa harmoniosa não poupará dinheiro. O movimento FIRE tem muitos críticos. E concordo, se a frugalidade assume características extremas e se transforma em mesquinhez, então é verdade. Uma pessoa com uma economia maníaca, chegando ao absurdo, não pode ser apelidada de pessoa mentalmente saudável e feliz. Mas não estamos a falar de mesquinhez, mas de frugalidade, e a linha entre estes dois conceitos é muito tênue. Mas vale a pena aprender a distinguir entre estes termos. Infelizmente, o cidadão comum não compreende e não sente qualquer diferença, ou simplesmente é benéfico para ele generalizar de tal forma para esconder a sua insolvência em termos financeiros. É benéfico para o mesmo psicólogo criticar o entesouramento. Ele próprio nunca foi rico e nem sequer imagina o que é ser rico, mas já se permite julgar com base apenas em teorias especulativas e teses teóricas. Então, o que é a frugalidade e o que é a mesquinhez? Concordo, a diferença não está apenas na conotação emocional destes termos, mas, na essência dos conceitos. No mínimo, a frugalidade é uma mesquinhez significativa e avançada que tem em conta todas as características negativas da mesquinhez. O mesquinho procura sempre a opção mais barata para si. O fator decisivo na escolha de um produto ou serviço é o preço. É por isso que existe um ditado tão sábio: o avarento paga duas vezes. Uma pessoa econômica é aquela que gera o seu dinheiro com sabedoria e racionalidade, portanto, os seus recursos, em última análise, o seu tempo. Quando uma pessoa frugal compra algo, considera primeiro a compra e presta atenção ao valor e não ao preço. Tenta extrair o máximo benefício de cada unidade monetária gasta.
Isto sugere que uma pessoa econômica valoriza o seu tempo e os seus esforços, que foram dispendidos no processo de ganhar esse dinheiro, e portanto valoriza sua vida. E só se o benefício, o valor superar, ele finalmente decidir comprar. Digam-me, senhores psicólogos, desde quando é que a racionalidade e a prudência são consideradas uma qualidade negativa na sociedade, um sinal de anomalias mentais? Vice-versa. Mas por alguma razão, quando dizem, ele é econômico, por alguma razão isso evoca imediatamente críticas e dicas de espírito. Sim, é melhor não lidar com uma pessoa assim, ele não é generoso, não vais conseguir algo dele de graça. É só isso, ele não nos vai dar um presente aleatório. De tal pessoa, como no popular provérbio russo, nem sequer se pode pedir neve no inverno. Sim, é verdade, os outros não devem esperar um presente, uma presa fácil, um brinde de uma pessoa tão econômica, como não deve esperar sorte. Se pensar bem, não há nada de mal nisso. Uma característica muito pior é esperar tal brinde, esperar algo dos outros e ser dependente. O investidor americano Warren Buffett disse, preço é o que se paga, e valor é o que se recebe. A diferença entre estes dois conceitos, preço e valor, é colossal. Assim como a diferença entre os conceitos de mesquinhez e frugalidade. Uma pessoa frugal foca-se sempre no preço, enquanto uma pessoa frugal foca-se sempre no valor. Sentiu a diferença? Simplificando, uma pessoa econômica é uma pessoa mais inteligente e mesquinha. Se conseguir controlar-se a si próprio, as suas emoções, desejos e o seu dinheiro, então terá mais oportunidades de controlar a sua vida. Já deve ter ouvido mais do que uma vez de psicólogos que, dizem, aquele que tenta controlar o seu dinheiro, acumule-o, controle os seus desejos, ele é supostamente uma pessoa pouco saudável. Os psicólogos parecem estar a levar-nos ao pensamento, só há uma vida, é preciso gastar tudo e só assim uma pessoa pode ter um psiquismo saudável e felicidade na vida. Mas isso, veja, é muito controverso, esse é o outro extremo. O homem, Homo sapiens, difere dos outros animais porque aprendeu a subjugar muito mais recursos do que todas as outras espécies animais. E o nosso psiquismo é muito mais complexo do que o psiquismo natural de um animal, o paradigma do consumo e da não acumulação que nos é oferecido. Agora tentarei analisar por que é que não há absolutamente nada de errado em aderir aos princípios da frugalidade, ao contrário das garantias infundadas da maioria dos psicólogos. E a primeira razão é que a frugalidade é útil, é um desejo natural de ser livre. Para que as outras pessoas não tenham controle sobre si e o seu tempo. Principalmente dos seus empregadores. O dinheiro é equivalente ao tempo, o equivalente ao trabalho e esforço investidos, uma medida de sucesso no mundo capitalista moderno. Digam o que disserem, por que é que é tão pobre se é tão inteligente? Portanto, o seu empregador tem o maior controle sobre si, pois é ele que lhe paga todos os meses pelo seu tempo. Pense em quanto poder tem a pessoa para quem trabalha. O que o faz ir todos os dias ao escritório ou à fábrica, superando-se, para trabalhar? Quanto mais dívidas, empréstimos tiver, e menos as suas próprias poupanças, quanto mais as outras pessoas o conseguirem controlar, menos livre será. Pode fazer uma pequena pausa no trabalho, tirar um dia de folga ou férias a qualquer hora que lhe seja conveniente. Num sistema capitalista, as empresas beneficiam de colaboradores profundamente endividados e com diversas obrigações, porque são mais complacentes e flexíveis, mantêm os seus empregos com mais firmeza. É mais fácil para um empregador ditar os seus termos a estes trabalhadores. Idealmente, um funcionário deve estar vinculado a empréstimos para um apartamento, um carro e outros bens. Tal pessoa é mais fácil de controlar, pois girará como um esquilo na roda, superando-se, desperdiçando a sua saúde, os seus nervos, os seus recursos biológicos até ao momento em que se possa reformar para uma merecida reforma. Se for, claro. Por outras palavras, o dinheiro é uma forma de o controlar, a não ser, claro, que o tenha. Esta é uma espécie de forma civilizada de escravizar as pessoas, uma espécie de escravatura voluntária. A escravatura clássica foi abolida há muito tempo, mas as pessoas inventaram outros mecanismos. Dia após dia, você próprio se levantará voluntariamente das 6 às 7 horas da manhã e irá trabalhar, porque há cada vez mais novos desejos pela frente, um novo gadget, um iPhone a crédito, roupa nova, férias num resort caro,
para que como todos nas redes sociais. Para que não seja pior que os outros. Uma forma de consumo verdadeiramente imposta é melhor do que quaisquer chicotes e barras que outrora controlavam os escravos. Mas se gastar pelo menos um pouco menos do que ganha, então terá um pequeno elemento de controle sobre a sua vida e terá a oportunidade de sair desta escravatura voluntária. Não aceitará um trabalho que seja desagradável e muito difícil para si, dirão vocês. Mas muitas pessoas gostam de trabalhar e nisso veem o sentido das suas vidas. E isto é mesmo verdade. Não é por nada que existe um sábio provérbio: encontre um trabalho que lhe dê prazer e então não terá de trabalhar mais um dia. Mas isto só é verdade em teoria, em condições ideais. Na prática, isso geralmente não acontece. A pessoa não fica sobrecarregada pelo facto de trabalhar em si, de exercer qualquer função, há até alguma necessidade natural disso, mas sim pela obrigação desse trabalho, pela inevitabilidade. Assim que, por exemplo, tiver um passatempo, por exemplo, fazer desenhos. Gostaste, depois do trabalho principal estavas com muita vontade de pegar em telas e tintas para finalmente começares a fazer aquilo que mais gostas. Mas depois decidiste largar o trabalho principal e fazer do desenho a tua fonte de rendimento. Agora não desenha o que quer, mas apenas o que os clientes mandam, o que vende melhor. Se antes o fazia por prazer, agora que se tornou a sua profissão, quando os clientes estão à espera de resultados e não pode hesitar em desenhar, isso começa a pesar ao fim de um mês. Na prática é isso que acontece. Pode dar centenas de exemplos de quando um hobby que gostou no início, no momento em que se transforma em trabalho, se transforma numa atividade odiada. A obrigação de qualquer trabalho ou labor é algo que pesa sempre sobre si. Gosta de gravar e publicar vídeos no seu tempo livre na plataforma YouTube, mas assim que começar a fazê-lo profissionalmente, começar a gravar e editar vídeos todos os dias, isto pode levar ao esgotamento. E trabalhamos porque precisamos de um meio de subsistência. Não importa o quanto adore o seu trabalho, tenho a certeza que se tivesse a escolha e a oportunidade de não trabalhar, falo-ia com prazer. Geralmente todos estão à espera e aproveitando as férias. Bem, ou pelo menos reduziria o seu horário de trabalho para que o processo de trabalho trouxesse mais prazer. Isto se gosta muito do seu trabalho. Bem, no máximo, normalmente as pessoas deixariam os seus empregos sem se arrependerem e fariam algo mais interessante e de que realmente gostassem. Quanto maior for a rede de segurança, o volume de poupança, menos a pessoa passa a depender do salário e recebe cada vez mais recursos de fontes do chamado rendimento passivo. É assim que funciona o capitalismo, da palavra capital. A economia, quando utilizada com sabedoria, traz conforto psicológico e alguma confiança no futuro. Uma pessoa econômica, antes de pagar por qualquer produto ou serviço, pensa primeiro em quanto tempo, horas, dias, semanas, meses ou anos, terá de trabalhar para conseguir o valor equivalente a essa compra futura e se isso é tão desejável. Quanta alegria e benefícios reais uma compra futura pode trazer. Se comprar um novo iPhone ou um carro que custa desproporcionalmente mais do que as suas capacidades, então está a desperdiçá-lo e a viver acima das suas posses. Em alguns livros de economia, deparei-me com esta orientação, por exemplo, de que um carro não deve custar mais do que 8 salários mensais de uma pessoa. Ou seja, se ganha, por exemplo, o equivalente a $1.000 por mês, então o valor máximo que seria racional gastar na compra de um automóvel para uso pessoal, ou seja, claro, não para trabalho, mas como meio pessoal de transporte, pelo que o valor não deverá ultrapassar os $8.000, ou seja, 8 salários mensais. Nem por 16.000 um carro novo no showroom, como muitas pessoas de baixos rendimentos adoram, enquanto no dia a dia têm de poupar em tudo, negando-se coisas básicas. Provavelmente, um carro usado será a solução ideal para este nível de renda. O que deve fazer quem tem um rendimento mensal escasso? Pois bem, para além de uma bicicleta, infelizmente, dificilmente terá condições para comprar alguma coisa. São diretrizes rigorosas, ou deve aumentar os seus rendimentos ou reduzir as despesas, matemática simples. Se o custo de um automóvel ultrapassar um ano do seu trabalho, ou até 2 anos, então pense se precisa dele por esse preço e quanto benefício real trará essa compra. Talvez valesse a pena descansar mais, passar mais tempo com sua família em vez de conduzir este carro novo e caro? Afinal,
isso equivale a vários anos do seu trabalho. De alguma forma, não é costume pensar nisso. Mas tendo muitos rendimentos, também é estúpido reduzir o nível de consumo ao mínimo. É estúpido, tendo milhões de dólares em capital, continuar a comer salsichas baratas, negando-se um bife. Isto prejudica a sua saúde, em qualquer caso, não é proporcional. A síndrome da vida atrasada é também um grande problema, um extremo que as pessoas com um determinado psicótipo costumam enfrentar. Vale a pena ser frugal, mas não poupar nas coisas que te fazem verdadeiramente feliz. Por exemplo, não se deve adiar a vida pessoal e o nascimento dos filhos para mais tarde, mas investir na educação, nas pessoas mais próximas e queridas, talvez seja a melhor opção possível. Na verdade, ao comprar coisas novas e caras, as pessoas geralmente recebem apenas uma explosão de alegria a curto prazo, a libertação da hormona dopamina e de outros neurotransmissores. Ao fim de algum tempo, a compra deixa de nos agradar e o psiquismo exige cada vez mais emoções novas. É muito benéfico substituir esta dopamina de curta duração por outro hormônio importante, a ocitocina. Esta é uma hormona que é libertada da glândula pituitária para o sangue ao comunicar com os entes queridos, família, carinho, comunicar com os filhos, sentir carinho e amor pelos seus entes queridos. Tente substituir e direcionar as suas emoções nesse sentido, para as interações sociais e a comunicação com os seus familiares, e aí o problema do consumismo e das compras espontâneas passará para segundo plano para si. A felicidade não está em adquirir o maior número possível de coisas diferentes, mas sim em desfrutar da vida. Mas não deve viver um dia, deve pensar no futuro. Como bem observou um dos meus amigos, dorme-se muito melhor numa almofada financeira do que numa ortopédica. Sim, tem razão quando diz que o dinheiro não traz felicidade. Isto é, sem dúvida, verdade, mas o dinheiro pode comprar uma relativa liberdade e independência financeira. Quando poupa um pouco de cada salário, se aprendeu a geri-lo, é como se estivesse a devolver a si próprio um pequeno pedaço de liberdade, um pedaço de tempo que gastou irrevogavelmente no processo de ganhar esse dinheiro. Existe uma expressão, paga-te a ti próprio. Antes de gastar dinheiro, pagando a todos os que o rodeiam, um padeiro pelo pão cozido, um cabeleireiro pelo corte de cabelo, um fabricante de roupa ou de eletrodomésticos, deve primeiro pagar-se a si próprio, reservar para alguns fins maiores. Ou seja, para investir no futuro, numa futura pensão, se assim o entender. O objetivo de poupar dinheiro não é definhar com ouro, mas sim ter a oportunidade de, a qualquer momento, comprar algo que seja de elevado valor para si e para os seus familiares. O Homo sapiens foi concebido de tal forma que se esforça constantemente por se comparar com as outras pessoas. Se ganha 1 milhão por mês, mas todos os seus vizinhos, amigos e parentes ganham 10 milhões por mês, então provavelmente sentir-se-á infeliz, um perdedor nesta competição de classificação, na corrida pelo sucesso. Theodore Roosevelt disse um dia, a comparação é a ladra da alegria. Se está habituado a comparar-se deliberadamente com os outros, parecer-lhe-á sempre que de alguma forma é pior. Embora objetivamente não seja assim. Pode invejar algum conhecido, e ele, por sua vez, pode, pelo contrário, já estar com inveja de si há muito tempo, e de uma forma completamente diferente. Por exemplo, que tenha mais tempo livre ou que tenha uma família simpática e carinhosa. A definição de inveja é simples. Inveja é sofrer pelo sucesso de outra pessoa. A inveja é inevitável, é uma das emoções vividas num grau ou noutro por todas as pessoas. Compramos coisas de que não precisamos. Com dinheiro que não temos, muitas vezes a crédito. Para impressionar as pessoas que não se preocupam conosco. Esta é uma citação, uma frase do famoso escritor americano e do jornalista Chunky Palahniuk, caracteriza muito bem o consumo da sociedade moderna. O desejo de parecer em vez de o ser realmente a razão pela qual na maioria das vezes será punido. Muitas vezes esquecemos-nos das pessoas mais próximas e queridas, mas tentamos impressionar aqueles que não se preocupam conosco. Poderá perguntar, mas se a natureza humana é tal que não podemos evitar a comparação com outras pessoas, então o que devemos fazer? Tem um pequeno truque para a vida. A essência desta técnica é que, se houver necessidade de se comparar com alguém, então é melhor escolher mentalmente a pessoa que não é a mais bem-sucedida como objeto para tal comparação. Por exemplo,
Por vezes é útil ver um vídeo não sobre a vida de estrelas do mundo do espetáculo ou de pessoas famosas, mas, por exemplo, algum tipo de documentário sobre a vida de pessoas comuns que, por vezes, se divertem tanto como você. Vale a pena comparar-se com aqueles que vivem pior que você, que são mais pobres que você, que são mais estúpidos que você. Isto vai elevar a sua autoestima e permitir-lhe ser um pouco mais feliz, sentir-se aliviado. Por exemplo, por vezes é útil observar os bloggers de viagens, e não os que visitam países ricos, por exemplo a Suíça ou a Alemanha, e, por exemplo, os que vêm para o norte do Sudão, para os países mais pobres de África. Quando observo, por exemplo, como algum blogger deambula pelas favelas da Índia, ou visita a Nigéria, compreendo a sorte que tem por ter nascido no seu próprio país, onde nem tudo é assim tão mal. Um sentimento de felicidade surge inevitavelmente apenas quando comparado com aqueles que têm menos sucesso. Farei imediatamente uma reserva de que tal hack de vida só é bom para obter conforto psicológico, felicidade e combater a autocomparação, não para o desenvolvimento profissional ou autoaperfeiçoamento. Aí, é exatamente o oposto. Deve estender a mão e admirar os mais fortes e os mais bem-sucedidos. É puramente sobre o sentimento de felicidade. Depois, a frugalidade de uma pessoa é, como já disse, também uma preocupação com o seu futuro. Se tem um estilo de vida frugal e investe regularmente, isso equivale a enviar recursos para o seu futuro. E quando pede emprestado, é o mesmo que roubar dinheiro do seu eu futuro. Se tomar decisões irresponsáveis hoje, a única pessoa que irá prejudicar será a si próprio, apenas no futuro. Se não poupa pelo menos 10% do seu salário todos os meses, gasta absolutamente tudo sem deixar rastro, então está a arriscar, está a levar, por assim dizer, um estilo de vida pouco higiênico. Como não lavar os dentes, não tomar banho todos os dias? Deveria tornar-se um hábito. Pelo menos 10% é o mínimo que absolutamente qualquer pessoa pode fazer. Tanto uma pessoa com um rendimento pequeno como um grande. 10% do rendimento é um nível higiênico, abaixo do qual é melhor não descer. Mas é facultativo, por exemplo, para os apoiantes do movimento FIRE, isto é a reforma antecipada. Isto não é adequado para todos, mas absolutamente qualquer pessoa pode adotar uma abordagem racional em relação aos gastos e libertar 10%, pagando primeiro a si próprio, não aos outros, mas a si próprio. Paga-te a ti mesmo primeiro é uma frase famosa do livro de George Clason, O Homem Mais Rico da Babilônia. Na sua essência, uma pessoa não precisa de tanto para ser feliz, cada um tem o seu próprio sentido de proporção. Existe um conceito tão confortável chamado suficiente. A ideia não é ganhar e gastar o máximo possível, mas sim ter bens materiais suficientes, não correr atrás do excesso e não se comparar com outras pessoas. Na Suécia, por exemplo, promovem ativamente este conceito de vida. Chamam-lhe o termo especial, lag. Esta é uma filosofia de moderação, que significa literalmente apenas o suficiente. Os suecos sabem encontrar um equilíbrio entre as categorias de muito pouco e muito. Penso que esta é uma das razões pelas quais a Suécia é um dos países mais bem-sucedidos e desejáveis do mundo. Como determinar este nível de suficiente para si? Vários estudos científicos comprovam que o que nos faz felizes, antes de mais, é a saúde e o bom relacionamento com as pessoas que nos são próximas. E ter dinheiro simplesmente ajuda-nos a pensar menos nesse dinheiro e a resolver alguns problemas locais ou menores que inevitavelmente surgem ao longo do percurso. Amigos, espero que estas reflexões vos tenham sido interessantes e úteis. Subscreva este canal. Obrigado pela atenção e voltamos a ver-nos.